no qual conste a profissão que você alega ter desenvolvido. Oi. Como é que você demonstra quando é empresário? Você vai na junta comercial, se a empresa estiver legalizada, tem possibilidade. Imposto de renda, se você declarou. Inclusive, aproveitando o gancho, não sei onde é que está o outro material, deixa eu ver aqui que eu mandei. Ah, tá aqui. Deixa eu lhes mostrar uma coisa que eu também mandei para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma notícia, para reforçar tudo que eu estou lhe dizendo, considerando que temos caras novas aqui hoje. Eu vou reforçar, e para aqueles que estiveram ontem, serve como uma revisão. Falei para vocês ontem que a Receita Federal estava cobrando aquelas pessoas que declararam ter recebido valores, mas não pagaram Previdência. Como eu lhes disse ontem, a Previdência Social é um regime de filiação obrigatória. Não é você quem escolhe pagar ou não ao INSS. Você é obrigado a pagar. E se não o fizer, você pode ser cobrado. Inclusive com multa, conforme lembra a Receita, que pode chegar a 225% do valor que você deve. O exemplo que eu citei ontem é, vamos imaginar que você deve R$4.000 à Receita pelo ano passado. Esses 4.000 podem se transformar em 13.000. 9.000 só de multa. Tá? E isso não tem como você escapar, até mesmo porque, no caso de declaração do imposto de renda, foi você quem prestou informação. Não foi a Receita quem inventou. Portanto, conforme eu lhes mencionei ontem, me permitam ler aqui uma notícia, rapidamente. Olha só. Dezembro do ano passado, a Receita deflagrou a operação chamada Operação Autônomos. Autônomos são, por exemplo, contribuintes individuais, empresários, que declararam imposto de renda. Tá? E lembrando que desde 2007 para cá, a Receita Federal é quem administra essa parte das contribuições previdenciárias. O INSS, desde 2005, não lida mais com contribuições, e desde 2007, com a criação da chamada Super Receita, o INSS, aliás, a Receita Federal é quem administra essa parte das contribuições. Então, o que a Receita está fazendo? Está recebendo várias declarações de imposto de renda, onde as pessoas declaram que receberam valores pelo trabalho desenvolvido. E não sendo essas pessoas vinculadas a regime próprio de Previdência Social, elas não têm outra opção que não pagar ao INSS. Para que vocês entendam melhor, traduzindo em outras palavras, olha só. A Receita Federal começou a enviar nesta terça-feira, 4 de dezembro, 74.442 cartas a profissionais liberais, médicos, engenheiros, arquitetos, todos os profissionais liberais, tá? E autônomos de todo o país que declararam rendimentos de trabalho recebidos de outras pessoas físicas. Então, olha só, aqui é em relação a pessoas físicas. Por que não pessoas jurídicas? Quando você presta serviço à empresa, vamos imaginar que você seja um correspondente até. Vamos imaginar que você preste audiência para algum escritório de advocacia. Então, você é pessoa física. Você presta serviço para um escritório, portanto, pessoa jurídica. Certo? Então imaginemos que você preste serviço a um escritório de advocacia, mas não é empregado desse escritório. Tá? Você não é empregado, não tem carteira assinada. E aí eles perguntam, esse escritório de advocacia que o está contratando, ele é obrigado a pagar alguma coisa para a Previdência Social? Além de reter o valor, 11%, tá? Ele tem que pagar 20% sobre o valor contratado. Então, se você recebe, por exemplo, R$2.000 de escritório de advocacia por ter feito 3, 4 audiências, por exemplo, esse escritório tem que incluir nos seus custos mais 20% desse valor. Estou custando de R$400, R$500, mas eu sei que é bem menos, né? Infelizmente, por audiência. 50 já é brincadeira, né? Mas tudo bem, eu vi essa história, até citou a música Mas vamos imaginar, tá? Um mundo verdadeiro, justo, que você recebesse R$400, R$500 por audiência, tá? Então imaginemos
Que você ganhou R$ 2.000. Ganhou não, você fez jus a R$ 2.000 pelo seu trabalho. Certo? Bom, escritório deve incluir nos seus custos mais 20%, porque, embora não tenha vínculo empregatício, isso não exime o contratante de pagar a contribuição. Desde a emenda 20 de 98, vai fazer 20 anos agora, qualquer contratação que envolva pessoas físicas e empresa, a empresa, como regra, é obrigada a pagar a contribuição previdenciária, mesmo não havendo vínculo empregatício. E desde 2003 para cá, 5 anos depois, surgiu outra regra. Quando a empresa contrata uma pessoa física, mesmo sem vínculo empregatício, ela tem que pagar a contribuição 20%, além de descontar 11% do valor contratado. Então, aqueles acordos que eventualmente vocês firmem junto à Justiça do Trabalho, não retira a obrigação da empresa de pagar a contribuição patronal. Porque mesmo sem vínculo empregatício, tem que pagar 20%. Portanto, lembrem-se desse detalhe. Mesmo havendo acordo, dizendo não foi emprego, foi apenas prestação de serviço, isso não retira a obrigação da empresa pagar, assim como também não retira a obrigação de reter 11%. E vou mais longe. Desde abril de 2003, e é por isso essa ressalva só a pessoas físicas, desde abril de 2003, quando o contribuinte individual presta serviço à empresa, a obrigação das contribuições decorrentes dessa contratação não é dele. É a obrigação de quem contrata descontar e repassar para o INSS em nome daquela pessoa que prestou o serviço. E há uma presunção quanto a isso. Ou seja, se a empresa não reteve, não é problema do segurado. É problema do INSS e da Receita com essa empresa. Porque aquele segurado vai poder contar de qualquer maneira com aquele valor supostamente recolhido, ainda que não tenha isso acontecido. Certo? Para que vocês entendam melhor ainda isso, eu lhes trago... Ele pode provar isso com a retenção, com a contratação, com o contrato. Às vezes as empresas reclamam que você pague ISS para poder receber. Então, se você pagou imposto sobre serviço, empresa tal, prestei serviço para a empresa tal, mas antes de lhe pagar, eles pedem que você recolha o imposto sobre serviço. Por exemplo, eu ministro aula na OAB, vamos imaginar, uma especialização da OAB. Para eu receber o pagamento pela OAB, eu tenho primeiro que pagar o imposto sobre serviço. Eles cobram que você pague o imposto sobre serviço para depois receber o pagamento. Quando você vai emitir essa nota de imposto sobre serviço, essa nota avulsa, eles perguntam quem é que vai lhe pagar e qual o valor. Porque você vai pagar normalmente 3% em cima do valor contratado. Então, se eu tenho prova que eu paguei esse ISS em razão da contratação pela OAB e eu tenho um valor, aquilo serve a meu favor de que naquele mês eu trabalhei e recebi aquele salário. E era para a Receita ter descontado, a OAB, melhor dizendo, descontado 11%. Se ela fez ou não, isso não é problema meu, porque a obrigação é única e exclusiva do tomador de serviço. É a mesma situação do segurado empregado. E onde é que está dito isso? E eu lhes mostro. Lei 10.666 de 2003. Lei 10.666, né? Alguns brincam até e dizem que é a lei da besta. Então, artigo 4º, 2003, tá? Lei 10.666, de 8 de maio de 2003. Ela é fruto dessa medida provisória 83 de 2002, tá? Ela é de dezembro de 2002, a medida provisória que foi convertida na Lei 10.666. E ela é de maio, mas eu disse que era a partir de abril, né? Por que abril? Porque com a conversão da lei, da medida provisória em lei, os seus efeitos retroagem à data da medida provisória. E só relembrando outro princípio constitucional,
Quando você cria uma contribuição ou aumenta, existe um prazo mínimo de dias para ser respeitado para poder ser cobrado. Correto? Que prazo mínimo é esse? 90 dias. É por isso que essa medida provisória é de dezembro, mas essa nova contribuição só passou a ser cobrada a partir de 1º de abril de 2003. E lá no artigo 4º nós temos o seguinte. Artigo 4º da Lei 10.666. Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior. Então, como eu lhes disse, quando algum contribuinte individual presta serviço à empresa, essa empresa é obrigada a pagar 20% sobre o valor contratado, não importa o montante, 5, 10, 15, 20 mil, sobre todo o valor. E, além disso, é obrigada a descontar, em nome de quem prestou o serviço, 11%. E repassar essa informação para o INSS, inclusive a Receita, até o dia 20 do mês subsequente. Portanto, não há responsabilidade solidária ou subsidiária entre a empresa e o prestador de serviço. A responsabilidade é única e exclusiva do contratante. Portanto, se você prestou serviço à empresa e tem prova disso, ainda que a empresa não tenha informado ao INSS ou à Receita, isso não é problema seu. Se você tiver como provar que trabalhou e quanto recebeu, você pode ir até o INSS e fazer constar essa informação junto ao banco de dados do INSS. E o INSS que vai cobrar da empresa se ainda tiver tempo hábil. Se não tiver, vai ficar no prejuízo. Quem não pode ser prejudicado é o segurado. Porque, repito, a lei não atribuiu nenhuma responsabilidade para ele. Ficou toda para o contratante. Por isso, portanto, é que aqui nós só temos a ideia de estar sendo cobrado os valores recebidos por pessoas físicas. Porque os valores recebidos de pessoas jurídicas, elas serão cobradas e não o próprio contribuinte. Tá? Por isso essa ressalva aqui de valores recebidos de pessoas físicas. Então a Receita Federal começou a enviar, como a gente já colocou, profissionais liberais que declararam rendimento do trabalho recebido de outras pessoas, mas não recolheram a contribuição previdenciária correspondente. Apenas no estado de São Paulo foram enviadas 21.485 cartas, das quais 11.269 se referem a contribuintes residentes na capital. E aqui ele esclarece. O objetivo da operação autônomos é alertar os contribuintes sobre a obrigatoriedade, não é você quem escolhe, como já lhes disse, obrigatoriedade, eventual ausência ou insuficiência de recolhimento de contribuição previdenciária relativa aos anos de 2013, 2014 e 2015. Os contribuintes notificados poderão efetuar espontaneamente o recolhimento dos valores devidos com respectivos acréscimos legais até o dia 31 de janeiro. A partir de fevereiro, agora, 2018, a Receita dará início aos procedimentos de fiscalização dos contribuintes que não regularizarem sua situação, apurando e constituindo os débitos com multa que variam, já começa com 75%, e pode chegar até 225% se for o caso de promover eventual ação de execução fiscal. Aí já chega a 225% do valor principal. Além disso, o contribuinte estará sujeito à representação no Ministério Público Federal, porque isso é crime. Crime de sonegação de contribuição previdenciária. Então as pessoas às vezes não se atentam para a seriedade que é isso. Mas se você está recebendo e não está pagando, você está sonegando contribuição. Se você está sonegando, isso é crime. Então, além da ação de eventual execução fiscal, você ainda pode responder por uma ação de sonegação de contribuição previdenciária. Vide artigo 168-A do Código Penal. Tá? Então a coisa não é tão simples, não. Tudo bem que se você pagar o débito, o crime, a punibilidade é extinta. Tá? No crime de sonegação nós temos essa peculiaridade aí. Se você pagar, mesmo com a ação tramitando, extingue a punibilidade. Isso no crime de sonegação. Bom, contribuinte individual, só para aproveitar o ensejo e reforçar o que eles disse ontem. O foco da operação autônomo são os contribuintes individuais, que são pessoas físicas que exercem por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Enquadram-se nessa categoria médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, advogados, contadores
e autônomos, pintores, eletricistas, encanadores, enfim, qualquer pessoa física que exerça atividade e receba por essa atividade é obrigado a recolher. Tá? Então, se você declarou perante a Receita, ali é a confissão de dívida. Declarou, recebi 60 mil no ano passado de pessoas físicas. Bom, você está devendo, então, contribuição sobre esses 60 mil reais. Observado, logicamente, por mês do limite da Previdência Social. Né? Hoje, em torno de 5.600 e poucos reais. Para os segurados, o que passar desse valor, você não é obrigado a pagar, até mesmo porque não vai receber. A ideia é, você só vai pagar em cima do que você potencialmente pode receber a título de benefício. Tá? Esses contribuintes são considerados segurados obrigatórios, conforme a gente destacou ontem. Esses contribuintes são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, sendo a alíquota da contribuição previdenciária individual de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. O salário de contribuição, por sua vez, corresponde à remuneração oferida pelo exercício de atividade por conta própria, respeitados os limites mínimo e máximo estabelecidos pela legislação. Esse ano, salário mínimo 954, o teto 5.645 e alguns centavos. Portanto, você que trabalha por conta própria, tem que retirar do valor que você recebeu até o teto 20%, não é baixo, 20% para pagar ao INSS. E como eu lhes disse, não é opcional. Não é você quem escolhe pagar ou não, você é obrigado a pagar. Quem paga, se quiser, aí é o facultativo, aí é outra história. Mas facultativo, na contramão, no sentido inverso dos obrigatórios, são, conforme a gente destacou ontem, aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada. Se você exerce atividade remunerada, você não pode pagar como facultativo. Você tem que pagar necessariamente como obrigatório, e aí as alíquotas variam. Essa que a gente está verificando aqui de 20% é para aquela pessoa que trabalha por conta própria. Mas quando se trata de empregados, as alíquotas são outras. Tá? A gente vai ver isso também rapidamente. E por fim, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que nos interessa aqui. Não, só isso mesmo, tá? Então, só um reforço ao que eu lhes disse ontem. Trabalhou, recebeu por esse trabalho, você é obrigado a pagar a Previdência Social na condição de, se for o caso, trabalhando por conta própria, contribuinte individual. Não é você quem escolhe. Então, por essa razão é que eu lhes disse ontem, que como você, ao tempo em que trabalha, embora, veja só, essas pessoas eventualmente não estão inscritas junto ao INSS, mas isso não impede de elas serem cobradas. Conforme eu lhes falei ontem, reitero, você pode estar 20 anos trabalhando e nunca ter se inscrito, e chegar hoje ao INSS, se inscrever hoje e pagar esses 20 anos em atraso, sem problema algum. Você não poderia mais ser cobrado pela Receita, além dos últimos 5 anos. Mas pagar, você paga quanto você quiser e quanto você puder, e na medida do que lhe for útil. Né? Sim. Sim, qualquer segurado, na verdade, que se aposente e continue trabalhando, ele não recolhe sobre a própria aposentadoria, mas ele recolhe em cima da remuneração que ele continua oferindo. Isso aí decorre do princípio da solidariedade. A partir do momento que você se aposenta e continua trabalhando, você vai ser obrigado a contribuir, mas você não vai pagar para você mesmo, você vai pagar para que os outros possam se aposentar. Tá? Até tentou reverter um pouco disso com a chamada desaposentação. Vocês ouviram falar em desaposentação? Desaposentação, a ideia é, você se aposentou e continuou trabalhando. Então, com aqueles novos recolhimentos, você poderia ter uma renda melhor. Tá? Então, tentou-se, até o STJ se conseguiu, mas chegou no Supremo, o Supremo disse que não cabia. Porque depois de aposentado, você continuando a trabalhar, você só tem direito a receber 2 prestações pelas novas contribuições que você foi obrigado a recolher. Em razão desses novos recolhimentos, você só pode receber ou o salário família ou o salário maternidade. Nem isso, por enquanto, tem sido admitido. Assim, há decisões, mas tá, o Supremo entendeu que, depois de aposentado, essas novas contribuições não podem oportunizar melhora no benefício atual. Aí existe essa ideia de poder obter uma segunda aposentadoria, né? Mas aí não está... Há quem diga que o Supremo negou também, há quem diga que não tem um consenso sobre essa situação não. Tá?
Aí é o seguinte, tá? Para pagar atrasado, a questão é o seguinte. O contribuinte individual, a alíquota normal dele é de 20%. Normal, vou chamar de normal, tá? Entretanto, nós temos outras duas alíquotas para ele. De 5 e de 11. De 5% só tem uma única possibilidade. Se ele for microempreendedor individual. Tá? Cabeleireiro, por exemplo, pode pagar como MEI. Microempreendedor individual. Vendedor de bombom, de balinha, de pipoca. Essas pessoas todas, caso queiram pagar ao INSS, elas podem com a alíquota diferenciada. Isso decorre, inclusive, daquele princípio que nós mencionamos ontem, da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, na ideia de trazer essas pessoas da informalidade, o governo permitiu que quem trabalhasse por conta própria e tivesse um rendimento, faturamento anual de até R$60 mil por ano, faturamento, pode pagar, caso queira, com apenas 5% sobre o salário mínimo. Então, essas pessoas que têm um faturamento, tem que ter CNPJ, se inscreve normalmente, pode ter um único empregado, tá? Pode ter um empregado, o MEI, microempreendedor individual. Paga 5% e é altamente vantajoso. Quem souber, quem tiver oportunidade, essa pessoa pagando 5%, dentre os benefícios que a categoria dela contempla, dentre os benefícios que o contribuinte individual pode receber, ela só fica sem acesso a um. Aposentadoria por tempo de contribuição. Mas todos os outros benefícios ela pode receber. Tudo bem, Cátia? Vamos ver. Bom dia. Seja bem-vinda. Né? Tranquilo. Então, veja só. Aí não seria MEI, né? Ah, tá. Saímos daqui, né? Tá me lembrando aí. A sociedade não seria microempreendedor, né? Poderia entrar no Simples, só me engano, a alteração agora que permitiu, né? Ah, já foi, né? Então, veja só, o MEI paga apenas 5% sobre o salário mínimo, certo? Vamos fazer um cálculo breve aqui. Particularmente, assim, é bem vantajoso para o segurado, lógico, mas para a Previdência não é negócio, não. Se a gente for verificar que muitos direitos estão sendo sacrificados pelo alegado déficit, imaginemos alguém que paga 180 meses, 15 anos, 5% ao mês. 180 meses vezes 5%, nós vamos chegar a 900%. Ou seja, em 15 anos alguém paga 9 meses, 9 salários mínimos. Você leva 15 anos para pagar 9 salários. Depois você se aposenta, em 9 meses de recebimento de benefício você recupera tudo que você pagou. Então é muito vantajoso para o próprio segurado. Para a Previdência eu já não acho que seja, mas tem um lado social, né? Tá? Por outro lado, além do MEI, tem também a dona de casa, pode pagar também 5%. Essa mesma situação, não vai poder receber aposentadoria por tempo de contribuição. Mas bem, eu falei para vocês que eram 3 alíquotas, 5% e 11% o contribuinte individual também pode recolher, em 2 hipóteses os 11%. Os 11% quando ele presta serviço à empresa, que a gente acabou de mencionar, quando o contribuinte individual presta serviço à empresa, ao invés de pagar 20%, ele paga 11%. Ele tem uma redução de 9% na sua contribuição mensal. E esses 9% decorrem do fato de a empresa que o contratou está pagando 20%. Então é por isso que ele tem essa vantagem. Então quando o contribuinte individual presta serviço à empresa, ao invés de pagar 20%, ele paga 11%. Mas ele só paga esses 11% porque a empresa vai pagar mais 20%. E aí a Receita receberá 31% daquela prestação. Tá? Por outro lado, ainda existe quem não é MEI, mas quer pagar sobre um salário, também é possível. Sem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, essa pessoa pode pagar 11% sobre um salário também. Então esses 11% são pagos de 2 formas. Para o contribuinte individual que presta serviço à empresa, sendo que nesse caso a empresa vai reter e vai pagar os 20%. E quando ele trabalha por conta própria, ele pode pagar 11% também sobre um salário mínimo, mas com essa restrição, sem acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? Nesse caso aí, cabelo a análise, né, da situação da pessoa, da idade que ela tem. Sim, sem dúvida. E Tanto... por exemplo, se ela for aposentar por tempo de contribuição, dependendo da idade que ela começou a contribuir, às vezes não sabe. vai chegar a idade antes de completar os 35 anos, né? E lembrando que caso ela escolha por contribuir com 11%,
ela não pode aproveitar esses recolhimentos para aposentadoria por tempo de contribuição. Ela até pode aproveitar esse intervalo, contanto que ela complete até chegar aos 20%. Tá? Então, realmente tem que ser analisado casuisticamente, caso a caso. Saber se compensa e se vai valer a pena. Porque, conforme nós destacamos ontem, vou relembrar, há uma grande discussão ainda não encerrada sobre a validade de pagamento de contribuições previdenciárias em atraso servindo para carência. Então, há uma grande resistência, especialmente do Poder Judiciário, em admitir contribuições em atraso servindo para carência. Então, nesse ponto, resta até aferir no caso concreto se vai valer a pena ou não. Tá? Bom, mas voltemos para cá. Então, só lembrando, a empresa fica responsável, conforme a gente estava destacando, tá? A empresa fica responsável, mesmo sem vínculo empregatício, contanto que haja prestação de serviço à empresa. Então, não há necessidade de sempre haver vínculo empregatício para surgir a obrigação de quem contrata pagar a contribuição previdenciária. Mesmo sem vínculo empregatício, mesmo sem contrato de trabalho, surge a obrigação de pagar a contribuição previdenciária 20% sobre o valor contratado. Certo? Retendo 11% do valor do contribuinte individual. E só para fechar aquele tópico que a gente começou, da Turma Nacional de Uniformização, a súmula 31 e a 75, ambas tratam da ideia da carteira de trabalho assinada, mas por situações distintas. Súmula 31, só relembrando, a carteira é assinada pela Justiça do Trabalho, por determinação da Justiça do Trabalho. A súmula 75 também trata da carteira de trabalho, mas foi assinada pelo próprio empregador. Então, a Justiça vê de forma diversa essas duas situações, embora se trate do mesmo documento. Quando a determinação da assinatura da carteira decorrer de decisão judicial baseada somente em acordo, embora o INSS tenha recebido as contribuições correspondentes, o INSS vai normalmente opor resistência a esse documento, a esse reconhecimento, obrigando, portanto, em boa parte dos casos, aquele segurado que já entrou na Justiça do Trabalho contra o empregador, para reconhecer esse período junto ao INSS, normalmente ele vai precisar de outra ação judicial, agora na Justiça Federal, e tendo como réu o INSS. E aí, então, você que não tinha nenhum documento para provar aquele tempo de serviço, aquele tempo de contribuição, agora você tem fruto da sentença trabalhista. Então, aquela carteira assinada por determinação judicial da Justiça Laboral, o INSS não reconhecendo a sua validade, o que acontece com certa frequência, obrigará esse segurado a ingressar na Justiça Federal contra o INSS para fazer com que ele reconheça aquele documento. E aí ele vai ter que arrolar novas testemunhas da Justiça Federal para poder, digamos, validar aquela sentença trabalhista. É algo meio estranho. E pode acontecer, inclusive, da Justiça Federal não reconhecer aquela... Na circunstância que eu estou colocando, que você não tem prova nenhuma, não. Porque como eu coloquei para vocês e relembro, vou voltar um pouco a lei aqui. Lei 8.213. Artigo 55, parágrafo 3º. Artigo 55 da Lei 8.213, tá? 55, parágrafo 3º. Vamos para a tela, aprendendo. A comprovação do tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, para os efeitos desta lei, da lei de benefício, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material. Então, para você reconhecer algum vínculo, seja urbano, seja rural, você tem que ter algum papel, algum documento demonstrando que você exerceu aquela atividade. Seja um contrato de trabalho, seja um recibo, seja transferência bancária do empregador, seja ficha de empregado, crachá, a farda. Você tem que ter alguma coisa material, que não só testemunhal, para reconhecer aquele vínculo. Na situação que eu cogitei da Justiça do Trabalho, você não tinha nada. Mas nós sabemos que na Justiça do Trabalho você consegue reconhecer um vínculo só com testemunhas. Para reconhecer, por sua vez, junto ao INSS, não funciona da mesma forma. Então, embora na Justiça do Trabalho você consiga reconhecer um vínculo só com testemunhas, na Justiça Federal contra o INSS isso não acontece. A não ser
que a documentação que você dispunha foi carregada numa enchente, pegou fogo, algum incêndio, alguma catástrofe, mas não basta você alegar, você tem que ter uma prova daquele desastre. O próprio decreto 3048, que é o decreto da Previdência Social, o regulamento, diz que você pode provar algum tempo de serviço só com prova testemunhal, mas você tem que demonstrar um motivo de força maior pelo qual você não tem mais aquelas provas. Fora disso, inclusive é sumulado pelo STJ, deixa eu lhes mostrar aqui inclusive também. Olha só o que diz a súmula 149 do STJ.